estamos a ouvir que a Arábia Saudita também está. Angola, em 2015, pediu, o Lourenço dos Santos, em 2015 ou 2017, já não sei Sim, bem, pediu para se juntar aos BRICS, por exemplo. E, aliás, foi convidado na próxima reunião dos BRICS, o sim, Lourenço dos sim, Santos, sim. exatamente. Agora, o que vai acontecer, acho que em maio, acho eu, Sim, numa sim. cidade russa. Sim. Então, os Estados Unidos estão obviamente a ficar mais fracos. Já não vai conseguir punir todo mundo, porque todo mundo vai, se calhar, Sim. adotar essa situação. Como é que tu vês o dólar enquanto reserva financeira, enquanto moeda de reserva de valor? Porque depois do padrão ouro, viemos com o padrão dólar, e como estavas a dizer, tudo era baseado em dólar, todas as transações baseadas em dólar. Tu sentes que o fim dos Estados Unidos está próximo? Não está próximo, mas também não digo que não vai acontecer, porque todos os impérios caem e não duram muito, ou podem durar alguns centenas de anos, mas não duram muito. Temos o caso do Império Romano, o Império Português, Espanhol, Holandês, o Britânico, que foi substituído claramente pelos Estados Unidos, e agora claramente é um jogo, ou seja, tu ganhas um campeonato de futebol, tu estás a olho cá em baixo, tu não podes deixar que os outros cresçam, não é? Exato. Ou seja, o jogo dos Estados Unidos, desde que se tornou a maior potência mundial, ou seja, desde o fim da União Soviética, porque antes havia um duopólio militar, económico não, sempre foi os Estados Unidos, desde 48, até desde o fim da Primeira Guerra Mundial, foi os Estados Unidos, não é? Mas eles estão sempre a tentar deitar os outros países abaixo, porque tu deixas uma alternativa, é o teorema de Tucídides. Acho que disse bem esse termo. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, quando o Esparta conquistou Atenas, os atenienses disseram, pá, eu só quero ter aqui barquinhos só para navegar e comercializar. Mas os espartanos eram guerreiros, ou seja, gostavam de guerrear. Exato. Ok, podes comercializar à vontade. No entanto, a Grécia tornou-se uma potência económica. E claramente o que aconteceu a Esparta? Caput. Ou seja, a história indica-nos o que vai acontecer. Claramente que a China não quer ficar em segundo lugar, nem a Rússia. Ou seja, é uma questão de controle de recursos. Não digo que o dólar como padrão vai acabar, mas vai-se criar uma multipolaridade como existia até ao fim da União Soviética em 91. Ou seja, na prática é que nós vamos ter vários blocos. Temos o bloco ocidental, temos o bloco asiático, depois temos os blocos dos não alinhados, que também pode existir esse bloco dos não alinhados, que praticamente são aqueles que vão sofrer mais, que vão ser, de certa forma, expropriados pelas grandes potências como existia antes aliás, da queda da União Soviética, em que todo mundo retirava os mais pobres. Era por isso que, por exemplo, quem não sabe, um dos países mais ricos em matérias-primas do mundo é a Venezuela. Sim. Tem tudo. Não estou a falar só petróleo, tem terras raras, tem tudo. Só que está pobre. Por causa Não da é? política, né? Política, pode não ser política, pode ser sanções, há muita coisa que pode justificar que a Venezuela está onde está, não é? Política claramente é uma razão, mas tudo tem um início. Nos anos 80, as pessoas queriam emigrar para a Venezuela. Temos 400 mil madeirenses, se não me engano bem, na Venezuela. Acho que não estou enganado no número. Porquê? Porque era o país mais rico do mundo. A Argentina, no início do século XX, era a segunda maior potência económica mundial do mundo. Argentina! E agora hoje está como Argentina! está. Ou seja, qual é o problema aqui? O problema chama-se política de populismo. E o que está a aplicar os Estados Unidos e a Europa, a China e a Rússia são países ditatoriais. No entanto, o que é que prevalece lá? É status quo. Ou seja, eu deixo de ser rico, mas se ultrapassar certo ponto, corto as pernas. Foi o que aconteceu, foi o que fez o Putin aos oligarcas em 2000, quando chegou ao Sim. poder, mas é o que está a fazer o Xi Jinping aos bilionários chineses. Jack Ma, que foi enviado, aos últimos bilionários que desapareceram E misteriosamente. na China é sempre assim, né? Ou seja, O bilionário aparece a falar, de repente podes ser rico, desaparece 3 sim. meses, quando voltar está aliado com o sim, governo. podes ser rico, não te metas na política. No entanto, nos Estados Unidos e Europa não. Quem manda são os Capitalismo. jornais, são os Bezos, são os Elon Musk, é que mandam. Não é propriamente o povo que manda na economia. Ou seja, digamos que é uma democracia que está mais ligada, olha muito mais para os interesses económicos do que propriamente para o povo. Basta ver o índice de pobreza dos Estados Unidos. É verdade, se ganha lá muito dinheiro. Mas o nível de pobreza não se compara
Portugal tens os pobres, se calhar até são menos pobres que muitos pobres que existem nos Estados Unidos. Ou seja, não é. Os Estados Unidos não é a Disneylândia. Pode ter a Disneylândia, mas não é 100% a Disneylândia, não é? Agora, como é que tu vês nesse meio de situação em que as commodities obviamente vão ter um papel enorme nessa mudança que está-se a criar? Sim. Enquanto investidores, como é que o investidor deve olhar nesse momento? Se os Estados Unidos forem enfraquecer, o que é que isso pode representar para as empresas americanas e o que é que isso também pode representar para as empresas de commodities e para o preço da própria commodity nesse caso? O que é que pode acontecer nesse universo? Sim. Uma das coisas bonitas das commodities é que seguem a lei da procura e oferta, ou seja, faz de conta que ela se ajusta. Ela ajusta-se quase automaticamente, ou seja, pode existir picos, no entanto ela vai se ajustando à procura, ou seja, digamos que demasiada procura faz aumentar o preço, no entanto quando o preço sobe demasiado as pessoas não conseguem comprar e o preço baixa, desde que haja livre mercado. Sim. No entanto, cuidado que o livre mercado está-se posto em causa pela China. Porquê? Porque a maior parte das commodities que nós vemos são negociadas em bolsa, mas a China está a comprar diretamente aos fornecedores, ou seja, não está a criar o chamado efeito de volume. Ou seja, está a comprar petróleo. Por exemplo, em 2020 nós tivemos o petróleo negativo no contrato de maio de 2020. A China comprou reservas estratégicas de ferro, petróleo, grãos, tudo. A China comprou tudo entre abril e maio de 2020. Comprou tudo. Para quê? Porque se tu tens reservas estratégicas, tu consegues controlar os preços. E é o que os Estados Unidos está a fazer, por exemplo, ao petróleo, por exemplo. Os Estados Unidos, para tentar conter o preço do petróleo, então começou a esvaziar as suas reservas estratégicas, ou seja, inundar petróleo no mercado para níveis de 82. Níveis de quase 40 anos. 40 anos que não vimos o petróleo a níveis tão baixos. Para quê? Para manter o preço estável. No entanto, os Estados Unidos é curioso, porque os Estados Unidos, se quisesse, podia aumentar a produção de uma forma brutal. Porquê? Porque tem o fracking. Mas por que não faz isso? Se calhar